essa semana, né, pastor, que nós conversamos, o senhor nos fez o convite, eu disse que é sempre um prazer estar com vocês. E eu orei ao Senhor e Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 2. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, e os versos são de número 2 ao número 7. Estamos em uma quarta-feira da vitória, das conquistas de Deus, e orando ao Senhor. Deus me reportou em uma das suas belas histórias, encontrada nos oráculos santos, e eu quero compartilhar com você. Primeiro, livro dos reis de Israel, capítulo 17, verso 2 ao verso 7. Se você encontrou, diga amém. Assim está escrito: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Verso de número 7. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou. Repita comigo: o ribeiro se secou. Segure. Porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Glórias a Deus. Queridos, amados de Deus, quando orei ao Senhor, ainda no começo dessa semana, e pedi uma orientação a Deus para que Ele viesse falar ao meu coração, e a tratar na minha alma, para que eu viesse a transmitir esta palavra, porque primeiro Deus precisa falar aos nossos corações. Em relação àquele que ministra a palavra do Senhor, Deus trata aqui, para depois Deus falar aí. Não adianta eu querer transmitir algo que o Senhor não falou aqui. Porém, Deus falou comigo grandemente, quando buscava a face do Senhor e estudava as Escrituras, e o Senhor me trouxe nesta história aqui do livro de Israel, da história da nação escolhida, do povo santo, eleito por Deus, aonde vai falar e nos contar a história da monarquia de Israel, aonde vários reis passaram depois do terceiro rei da nação israelita. Dos primeiros que vieram Saul, Davi, Salomão, cada um deles reinando 40 anos. 40 anos ao ponto de chegarmos a 120 anos depois da morte do rei Salomão. Houve-se uma divisão dos reinos. Uma parte da nação israelita foi para o reino norte e outra parte para o reino sul. Sendo o reino norte de Israel, aonde passaram-se no trono da monarquia real 19 reis, 19 monarcas, porém, no reino norte, dos 19 reis que passaram, todos os reis que passaram foram reis ímpios, servos de Deus, nação escolhida de Deus. Porém, fizeram tudo aquilo que desagradara aos olhos do Senhor e pagaram um preço muito alto por causa da sua desobediência. Haja vista que no reino sul, a história nos conta
o reino de Judá, assentou-se no trono de Israel. Assentou-se no reino sul 17 reis. E dos 17, 8 deles fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor. E Deus assim se agradaram deles. O Senhor honrou a sua caminhada, a sua chamada, honrou a sua vida, enquanto eles serviam, adoravam a Deus, repudiavam todo tipo de idolatria pagã que alguém tentara impor sobre a nação do Reino Sul. Eles se colocavam, se posicionavam e não aceitavam, e adoravam a Deus na sua plenitude, na sua totalidade. Porém, foi diferente do Reino Norte. Sendo assim, o Reino Norte, nós logo observamos no início da divisão dos reinos, aonde um rei, por nome Onri, ele assume o reino, e logo na sua consequência, na sua velhice, quando ele vai partir, óbvio que a sucessão do reino e dos tronos era os filhos que vinham na sequência e assumiam a posição do trono. E a história diz que quem assume o lugar no trono do Reino Norte, depois da morte de Onri, nada mais e nada menos de que foi o rei Acabe. O rei Acabe, se você ler, observar a história de Israel, sabe quem foi Acabe. Acabe foi alguém que começou o seu reinado conhecido como um filho de Deus, como um filho da nação israelita, da nação hebreia. Porém, Acabe, ele não se contenta em alinhar-se à sua vida e juntar-se ou casar-se com alguém da sua própria linhagem, da sua própria nação, da nação santa, que Deus havia dito para eles não trazer mistura de raças, de povos e de nações sobre o trono de Israel, para que eles não viessem a mesclar a adoração existente sobre o seu povo. Porém, Acabe, ele não vai naquilo que Deus havia dito, e ele vai procurar uma mulher, vai procurar uma esposa na nação Sírio, na nação dos sidônios, e ali ele casa com uma mulher, e essa mulher, por nome de Jezabel, a história nos conta, a Bíblia vai nos dizer que era uma mulher bela, formosa, perante os olhos de muitos homens. Foi aquilo que agradou Acabe. Mas quando ele casa com Acabe, ele não só casa com a mulher, ele casa com o reino, ele casa com a monarquia dos sidônios, ele casa com toda a divisão de reinos. Ou seja, estavam fazendo-se uma aliança de nação com nação, se fechando, se blindando, ou seja, dizendo que o meu rei, o meu governo é o seu governo será igual ao meu governo, nós vamos nos unir, nos proteger, o teu exército unirá com o meu exército. Era isso que eles estavam fazendo, esta aliança que não agradara aos olhos do Senhor, porque Deus sabia muito bem das coisas e das consequências que viriam, porque não era só uma aliança monarca, não era só uma aliança financeiramente falando, era uma aliança que iria trazer os deuses, o paganismo para o seio de Israel, para o Reino Norte, e iria influenciar toda a nação, iria mesclar o povo de Deus. E foi assim que se deu a história. Aconteceu que quando Acabe casa com Jezabel, quando ele vem e traz ela para o Reino Norte, a Bíblia vai nos dizer, e alguns historiadores vai nos mostrar, que Jezabel não aceita vir para o Reino Norte de Israel sem trazer 40 sacerdotisas da nação pagã, da nação dos sírios, dos sidônios, para aquela terra. Então trouxeram-se todo o paganismo, e trazendo o paganismo para a sua terra, logo vieram os sacerdotes, os levitas, os adoradores do deus Baal, que eles diziam que era o Deus que comandavam as ações do tempo, da fertilidade da terra, que comandavam o plantio e comandavam todas as ações que o tempo poderiam trazer, vento, chuva, tempestade, se mandava sol. Eles acreditavam nessas condições,
existente na vida daquele povo habitante da terra de Canaã. Porém, quando Acabe dá esta legalidade e casando com Jezabel, logo dentro do reino norte é implantado tudo aquilo que não agradar a Deus. E tudo aquilo que não agrada a Deus, o Senhor logo se posiciona, se coloca de pé e vê que na nação de Israel já existia os profetas que foram levantados ali. Porém, os profetas que estavam debaixo dos cuidados do rei Acabe, eles estavam no conforto do palácio do rei Acabe. E para profetizar naquele dia, ou para um rei, para um homem de uma posição como o rei Acabe, não teria que ser alguém que não estava no conforto do rei, não estava no conforto do palácio. Então Deus vai procurar alguém em tempos difíceis para usar em dias difíceis. Eu observo na história da nação de Israel, todas as vezes que Deus queria mudar a história, Deus nunca vai pegar alguém que estava com a sua vida de uma estrutura bem alicerçada. Deus vai pegar alguém que talvez não era conhecido, não estava nos holofotes da ribalta existentes da época, mas Deus vai encontrar alguém que estava no centro da sua vontade. Porque coisa boa é, querido, não estar debaixo da vista dos homens, mas estar no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus fala de estar debaixo dos cuidados. Centro da vontade de Deus fala em estar debaixo, guardado, sendo guardado debaixo das asas do Altíssimo. Então Deus vai olhar para a terra, vai olhar para as regiões de Gileade. É uma região que você vai procurar no Atlas bíblico e vai encontrar Gileade. Porém, a história diz que quem Deus vai levantar não era de Gileade, porém era das terras aproximadas de Gileade. Você sabe quem é? Profeta Elias. Realmente Elias foi achado, porém ele era de um pequeno povoado conhecido e chamado como povoado de Tisbe. Se você olhar no Atlas bíblico, vai encontrar Gileade. Mas eu te pergunto, tenta achar Tisbe, o povoado de Tisbe, no Atlas bíblico. Tenta achar este pequeno povoado, você não vai encontrar. Mas a história diz que Elias era o tisbita, morador das regiões de Gileade. Ou seja, Deus vai pegar alguém de um lugar nenhum, de um local totalmente desconhecido, de um lugar que ninguém dava valor, de um lugar que ninguém olhava e dava sequer valor algum. Mas Deus disse: é este mesmo que eu vou usar para mudar a história na terra. Então eu já entendo aqui, queridos de Deus, amados em Cristo Jesus, todas as vezes na história que Deus ele quer mudar algo, ele vai procurar alguém, ele vai usar os seus anônimos. Quantos aqui de vocês, quantos dentre nós, quem era você lá no passado? Quem foi você? Alguém que você passou, talvez alguém olhou para você em uma das suas caminhadas, os seus dias. Eu ouvi aqui dizer o nosso querido pastor Rubinho: eu já tenho 41 anos de idade, já estou ficando velho, as rugas já estão chegando. Eu também tenho 46 anos, me sinto também a defasagem da força, do vigor físico na nossa caminhada. E também um dia lá atrás, na nossa caminhada, alguém olhava para nós e dizia: quem é esse? Não vai dar em nada, não vai chegar a lugar algum, não vai ser ninguém na vida, nunca vai estar de pé diante de alguém ou diante de um povo para falar das grandezas de Deus. Queridos, isso pode ser o pensamento do homem, pode ser a mente humana, pode ser a lógica ao olhar para o estereótipo
estereótipo para o exterior e fazer pré-julgamentos e dizer que você nunca vai ser nada, que de você nunca vai sair nada, que de você nunca terá algo bom para mudar a história de alguém. Mas eu quero já, desde agora, começar a profetizar na sua vida, que Deus olhou para você, que Deus te escolheu, que Deus te elegeu. Talvez um dia na sua caminhada, alguém já havia dito quem vai ser ela. Casamento destruído, família derrotada, não tem nome, não tem sobrenome, não tem nada na vida dela, mas foi Deus, foi você mesmo que Deus te escolheu, foi você mesmo que Deus te separou, foi você mesmo que Deus disse: é você que vou colocar de pé diante da minha presença para mudar algo em determinada época da sua geração. Pastor, mas não sou obreiro, não prego, não sou cantor, mas tu és escolhido de Deus e Deus te colocou em determinado local para mudar a história. Deus te escolheu em determinado e te colocou, te posicionou para dizer que você é sal da terra e luz do mundo e vai fazer a diferença aonde você tem vivido. Vai fazer a diferença, querido. De Tisbe talvez não sairia nada. Talvez de Tisbe todos que olhavam e diziam: é um povoado de Zé Ninguém, é um povoado que nunca vai dar nada ali. Mas Deus, Ele pega as coisas loucas, as desprezíveis. Eu me alegro nesse versículo, pastor Alessandro. Deus pega as coisas que não são. Deus pega as coisas que não é, irmã Alessandra. Deus pega os que não tem para tornar a ser. Porque Deus é especialista em confundir pessoas na terra. Sabe por quê? Outrora talvez alguém olhava para a minha vida: é um drogado, é um perdido, é um jovem que não tem futuro nenhum nesta cidade. E Deus nos levanta para falar do amor, da grandeza, da magnitude, da plenitude do poder de Deus para mudar vida. Deus levanta o pastor Rubinho na cidade de Guariba para mudar a história, para falar das grandezas de Deus. Deus te levantou aonde Ele tem te colocado para você ser um referencial, ser um divisor de água, ser alguém que todos vão olhar e vai dizer: opa, não era para ser. O que é que aconteceu na vida dela? Vão ter que entender e abrir a boca e dizer: é o Deus que ela serve, é o Deus que Ele serve, é Deus que está na vida dele e na vida dela. Ele é especialista em fazer. Elias surge do nada, e quando selam-se o casamento, implantam-se dentro da nação Reino Norte, em Samaria, o casamento de Acabe com Jezabel. Logo que vem os sacerdotes de Baal e toda a deidade existente no passado até hoje, eles acreditam que precisa ter um homem e uma mulher. Então logo a deidade dos sidônios, eles olharam e diziam: se Baal é o Deus que simboliza o homem que dá as condições no tempo, nas ações do tempo, nós temos a Zera. A Zera é aquela que dá fertilidade para toda a terra, para todo o plantio, para toda a colheita. Então, além de trouxer não somente os 40 sacerdotes de Baal, trouxeram mais 40 sacerdotes
sacerdotisas de Azera, ou seja, dentro do reino norte, foram implantada toda a família, toda a qualidade, erigido um templo com toda a magnitude que aqueles dias poderia erigir naquela terra, e fincado ali as suas estátuas de adoração ao Deus Baal e a Deus Azera, e trouxeram toda a família sacerdotisas de sacerdotes de Baal, que vai dar por volta de 450 dos filhos dos profetas de Baal, e por volta de 400 profetas de Azera. Então, naquele local, dentro do reino norte, começou a mesclar, ou seja, tirando e deixando a verdadeira adoração naquele local. Então Deus vai pegar aquele que não era nada, pastor Daniel, meu amigo, aquele que um dia todo mundo dizia, não vai dar em nada, Deus vai trazer ele, vestido de pele de camelo, com a sua roupa, a sua fisionomia ríspida, com a sua pele queimada no sol, e andando nas ruas do reino norte de Samaria. E talvez a rainha Jezabel olha e não agrada com o olhar daquele homem sobre ela, mas um dia ele vai gritar no capítulo de número 17 e versículo 1, ele vai dizer bem alto: Acabe, olha, rei Acabe, assim diz o Senhor, tem uma coisa, por causa da sua aliança com a nação pagã, não haverá chuva e muito menos orvalho durante 3 anos e meio nesta terra. Sabe por quê? Deixaram de adorar o Deus verdadeiro, o Deus que tem as ações do tempo, do comando da fertilidade, e achar que estátua, achar que deuses pagãos podem comandar. Então, logo que Jezabel ouve isso, ela fica irritada e pede para perseguir o profeta Elias, mas ele fala e dá as costas e sai andando dentro das ruas de Samaria. Então Deus vai falar com ele. Versículo de número 2, que nós lemos. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo, depois que ele profetiza, Deus tira ele de Tisbe. Elias, não vou usar profeta que está dentro da corte, do palácio de Acabe, para profetizar para ele. Porque profeta que está dentro da corte, do palácio, não tem coragem de falar o que é para ser dito, não tem coragem para dizer o que é para ser dito, não tem coragem de falar o que é para ser falado. Então eu vou pegar você do nada, você que está na minha presença, na minha posição, vem comigo, Elias, caminhe comigo nas ruas de Samaria e fala a verdade. Diga para Acabe e Jezabel quem ainda é o Deus. Eles vão ter que entender que vai vir chuva no meu tempo. Eles podem ter implantado dentro de Samaria, erigido deuses e estátuas ao Deus pagão, ao Deus que eles acreditam sobre as ações do tempo e a fertilidade da terra, mas é você que será o boca de Deus na terra e dirá que não haverá. E quando ele termina de dizer, versículo de número 2, e depois veio a palavra do Senhor e disse a Elias: Elias, vai-te daqui, Elias. Porque quando o profeta, ele entra em cenário bíblico da história, orientado por Deus, talvez ele poderia ter batido no peito e ter dito: se Deus me buscou lá aonde eu estava, porque eu sou o cara, eu sou o profetão, eu vou dar de dedo na cara do rei Acabe, de Jezabel, e vou ficar pondo ordem na casa. Nada disso aconteceu. Deus só disse para ele: só dá o primeiro passo, vira e
e sai daqui. Tu ainda não é o cara, Elias. Tu precisa passar por um processo que às vezes vai doer, vai ferir, para você obter as conquistas necessárias na sua caminhada, no seu chamado, na sua direção. Talvez você acha que é da forma que você queria, da forma que você iniciou. Elias, não é, é do meu jeito. Primeiro fala o que eu mandei, agora sai de cena, caminha comigo, vira-te daqui, vai para as regiões do Oriente, vai para as regiões das margens do Rio Jordão, e eu vou te direcionar a um local chamado Riacho, ou Ribeiro de Querite, e lá tem uma coisa, eu já ordenei aos corvos que te leve carne e pão pela manhã, e carne e pão pela noite. E tem uma coisa, como não vai chover, nem chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio, água, tu não vai passar sede, tu vai sobreviver da água do ribeiro ou do riacho de Querite, mas vai para onde eu estou te mandando. Talvez naquela palavra do Senhor para com o profeta, talvez alguns questionamentos surgiram na sua mente e no seu coração. Senhor, mas eu acabei de dar uma palavra aqui de conserto para mudar a história do Reino Norte aqui em Samaria. Deus falou, tu fez o que eu mandei, agora obedeça a minha voz, para que você continue obtendo conquistas na sua caminhada. É necessário passar pelo meu processo. É aí que está, pastor Rubinho. E o processo de Deus não é o nosso processo, Marcelo. O processo de Deus, pois a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a vontade vem do Senhor. A resposta certa vem do trono de Deus. Planos, quantos e quantos de nós temos feitos na terra? Quantos planos? E não é ruim, não é pecado, não é fora de mão fazer planos. É lógico que, como já foi dito aqui essa noite, temos que nos projetar, nos programar para ter uma vida abençoada, para não sermos pessoas esbanjosas ou pessoas sem noção na terra. Temos que ter uma orientação, porém, em tudo nós temos que colocar a mão do Senhor em primeiro local, direcionando, dirigindo, conduzindo os nossos passos, guiando a nossa caminhada, cada amanhecer, em cada entardecer, em cada anoitecer, dizendo, Senhor, como disse Moisés, Senhor, se a tua presença não for conosco, nem me faça sair daqui. Moisés sabia quem era Deus. Quando Deus fala com ele, Moisés, o povo pecou, eu não vou mais com vocês. Tem uma coisa, como você se humilhou, pagou o preço pelo povo, eu vou enviar o meu anjo à frente de vocês. Moisés sabia quem era o anjo do Senhor, anjo guerreiro, anjo que havia destruído o exército de Faraó. Moisés disse, Senhor, eu posso até ir, mas com anjo não. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. É Deus, querido. Coloca Deus na frente. Coloca Deus guiando passos. Coloca Deus direcionando os planos e projetos da sua vida. Coloca Ele em tudo. Faça o plano, Senhor, é a tua vontade, é o teu querer. Seja feita a tua vontade e o teu querer. Que eu diminua e tu cresça e o teu nome venha a ser glorificado através da minha vida, para que eu veja as grandezas do Senhor sendo manifesta nos planos e projetos da minha vida. Então, talvez
não era vontade de Elias sair de dentro de Samaria, mas Deus vai dizer para ele: é hora de sair de cena, rapaz, é hora de viver uma profundidade para você ter mais firmeza, ter mais qualidade, mais consistência. Quando as provas maiores vier sobre a tua vida, tu estarás alicerçado, não na tua força, não na tua capacidade, não no seu poderio, não no seu conhecimento, mas na minha vontade, através da dependência, na minha presença. Quando Deus disse para Elias: Elias, vem comigo para o Querite, tem uma coisa, vem, porque não vai te faltar nada. Porque eu acho interessante isso aqui, quando Deus promete, quando Deus ele nos conduz em uma caminhada na terra, pode ser o local mais inóspede, mais indesejável, mais perseguidor existente na terra, mas se foi Deus que falou, vá tranquilo, querida, vá tranquilo, querido, vai debaixo da bênção de Deus. Alguém pode dizer assim: você vai por este caminho, mas se foi Deus que disse, vai, porque se for necessário, Deus vai pegar aves de rapina e vai trazer até a tua presença para te sustentar na terra. Se Deus mandou, querido, Senhor, eu não queria ir por esse caminho, eu queria ficar debaixo dos holofotes, eu queria ficar aqui sendo visto como o profeta que teve coragem de falar com o rei Acabe e com a sua esposa Jezabel. E Deus disse: não, vem comigo, caminhe comigo, venha aprender comigo, venha sair fora dos holofotes desta terra, venha ter um particular comigo, porque coisa boa é estar no meio, é estar em evidência, é estar onde todo mundo está. Agora eu quero ver você enfrentar as crises existenciais da tua vida, quando não tem ninguém por perto, quando não tem ninguém para te estender as mãos, mas você está confiante, porque foi Deus que está te fazendo passar por algum processo. Pastor Neno, existe? Claro que existe. Existe provação que Deus nos coloca, existe provação que nós nos colocamos, e existe provação que os outros nos colocam. Como assim, pastor Neno? Tem isso na Bíblia? Tem. Existem 3 tipos de provas, 3 tipos de provação. Provação que os outros nos colocam, a provação que nós mesmos nos colocamos nela, e a provação que Deus nos coloca. Existe provação como houve na Bíblia. Lembra de Agar, que teve um filho, Ismael? Abraão disse: Sara não quer mais você aqui, pega o teu filho, caminhe para o deserto, vai viver para outro lugar, não tem mais condições aqui dentro de casa, está em pé de guerra. Abraão foi obrigado a colocar Sara em uma prova. Então, quando os outros nos colocam em uma prova, pode ter certeza, querido, que Deus ele vai enviar providência para a tua vida. Tu não vai morrer em deserto. Você pode até chorar, mas que o anjo do Senhor vai ouvir o teu choro e vai trazer água para que você não morra. Ele vai enviar provação que os outros nos levam. Deus cuida de nós. Provação que nós procuramos com a nossa própria mão. Tem na Bíblia? Tem. Lembra do primeiro rei de Israel? Não era a vontade de Deus, mas o povo pediu.
Deus disse: tá bom, Saul, começa muito bem, obrigado, o seu reinado. Só que do meio da sua história, a Bíblia nos conta que ele foi chamado para governar, para empunhar a espada, para estar de frente da batalha, para cuidar do povo, da nação israelita. Ele vai fazer o que não era para ele ser feito. Ele vai entrar dentro do santuário e vai oferecer holocausto ao Senhor, coisa que era para o sacerdote existente fazer, mas ele achava que ele era o bambambam da história. Ele entra e vai sacrificar, e Deus disse: eu te reprovo, rapaz, a partir de hoje tu vai viver debaixo da provação que você mesmo procurou com a sua própria mão. Tem gente que procura a prova porque quer. Tem gente que procura a prova, são caçadores de prova, Rafa. Já viu aqueles camarada? Fica caçando prova, aí vai no líder, aí vai no pastor: pastor, porque eu estou vivendo isso? Parece que vive com um inchadão nas costas, só que batendo e procurando prova aqui, procurando prova ali, procurando prova com a sua própria mão. Tem coisas que não é para nós fazermos, e tem coisas que é Deus que vai fazer. Tem coisas que tem que colocar na mão da nossa liderança e dizer: meu pastor, aqui está, me ajuda, me dá diretriz, me dá direção. Saul foi procurar com a sua própria mão, viveu numa provação tão grande e foi reprovado por Deus. E a terceira prova, quando Deus coloca nós na prova, lembra de quem? Jó. Deus permitiu, vontade permissiva de Deus. Satanás, de onde tu vem? Estou rodeando a terra, não faço nada mesmo, estou passeando por ela. Viste o meu servo Jó? Lógico que eu vi. Quem não vê ele? Um cara bem sucedido, abençoado na terra. Tem que te servir mesmo. Ah, é? Tu acha que é por causa disso que ele me serve? Toca nos bens materiais. Eu, Deus, permito que tu toca. Pode tocar. Eu permito que a provação venha na vida do meu servo, e tu vai ver que mesmo na prova ele vai continuar adorando, mesmo na prova ele vai continuar servindo, mesmo na enfermidade ele vai coçar, ele vai sentir dores, mas vai olhar para o céu e vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, mesmo que consumido a minha carne, a minha pele, os meus olhos verá Deus. Provação que Deus permite não mata crente. Por provação que Deus permite nos faz crescer na terra, Daniel. Glória a Deus por isso. Sabe por que tu estás de pé aqui hoje, querido? Porque aquela prova que veio, talvez você até achou que ia te matar, passou. Tu está de pé aí, está vivo, tu superou ela, Deus te honrou. Então continue nos caminhos, nos propósitos de Deus. Deus permite. Agora Elias, sai dos holofotes e vem comigo para o Querite, porque é no Querite que eu vou tratar com tua vida, Elias. O Querite será o campo de treinamento para o seu chamado. Querite será o campo de treinamento para as conquistas que virão na sua história. O Querite significa, no original do hebraico, significa cortar, deixar no tamanho certo ou aparelhar. O Querite é local de intimidade. Querite é local de provisão de Deus. Querite é o local que Deus vai cortar, vai arrancar as arestas, vai arrancar aquilo que está impedindo o teu crescimento. Se for necessário, vai te deixar do tamanho certo, mas que será vitorioso, será em nome de Jesus. Diga assim comigo:
será necessário eu passar para o Querite, para ficar do tamanho que Deus queira que eu fico. Isso dói. Porque Querite, querido, é tu e Deus, e ter que esperar aves de rapina trazer a provisão para você. Carne e pão pela manhã, carne e pão pela tarde. Água tem do ribeiro, tu vai tomar, e Deus vai ficar só aqui, ó, cortando uma coisinha por dia, porque os anos vai passar. O Querite de Deus não é o piscar de olho que você queira que aconteça na sua vida, não. O Querite de Deus talvez é aquele processo que você está vivendo na sua caminhada ministerial, na sua caminhada do seu chamado, e está dizendo aí: Senhor, mas o porquê dessa situação que eu estou vivendo? É Deus te dizendo assim: filha minha, filho meu, eu estou tratando com você no Querite. Eu estou cortando, eu estou te deixando no tamanho certo. Fica em paz, aguenta mais um pouco. Não queira deixar o Querite e voltar para Samaria no tempo indesejável, ou querer voltar para o reino sul de Judá e achar que tudo vai estar bem. Espera o Querite de Deus tratar na sua vida. Não é tempo de abandonar o posto. Não é tempo de desistir. Não é tempo de voltar atrás. Pastor, porque o Senhor não está na prova que eu estou vivendo. Se tu estás nessa prova, querido, 1 Coríntios capítulo 10, não veio tentação ou provação sobre nós, além daquilo que nós não podemos suportar. Mas fiel é Deus, que nos permitiu provar, porque na provação Ele também nos dará o escape. Se tu estás vivendo o processo do Querite na tua vida, vai dando glórias a Deus e vai dizendo: aleluia, Senhor. Está cortando alguma coisa aqui, mas glórias ao teu nome. Deus, eu sei que o Senhor está arrancando, aparelhando, tirando aquilo que não faz parte, que não provém de ti. Amém, Senhor. Deixa tirar, arranca mesmo, Senhor, porque quando o Senhor me tirar deste vale do riacho do Querite, eu quero estar pronto para viver do sobrenatural, independente do que acontecer aqui nesta terra. Eu quero ver as tuas grandezas. Passe pelo Querite, mas passe adorando a Deus. Lamacanto revassarga. É o campo de treinamento da sua vida, querido. Jesus, ele não disse que no mundo será um prato de mamão com açúcar, como dizem por aí. Jesus, ele disse, né, Marcelo? No mundo tereis aflições. Pesquisou o que é aflição, querido? Aflição é todo tipo de injúria que algum ser humano vai ter que enfrentar na terra. É o dia mau que está escrito em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias. É aquilo que Paulo escreve lá aos Efésios, que o dia mau vai chegar, mas persevere e não desanime dos propósitos e do chamado de Deus. O Querite, querido, talvez é o dia mau que você vai viver na solidão da sua vida, sofrendo algumas coisas que tem te ferido, tem te machucado, mas Deus está dizendo: aguenta um pouco mais, suporta um pouco mais, espere um pouco mais. O tempo da prova está acabando.
machucou, vai ter virada. Vai ter virada. Vai ter em nome de Jesus, querido. Vai ter virada. Só que o processo do campo de treinamento, quanto mais dias vão se passando, nós vamos vivendo na dispensação de Deus, na vontade do Pai, comendo o que Ele proveu, sendo suprido por aquilo que Ele está nos mantendo, porque quando Deus Ele faz a promessa, quando Ele promete que Ele vai nos tirar de cena, Ele está dizendo: se eu falei que vou te cuidar, descanse na minha presença, porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu darei ordem aos meus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Ele é fiel para te ajudar. Deus, Ele é fiel, querido. E talvez o querite da sua história tenha sido algo na área da sua saúde. Talvez o querite da sua vida tenha sido algo na sua vida financeira. Talvez o querite da sua vida tenha sido algo na sua vida em relacionamento pessoal. Talvez o querite da sua vida tenha sido algo lá no seu trabalho, em alguma questão de estar bem sucedido em uma porta aberta, mas o querite chegou. Deus está te provando neste querite, querido. Vai sendo alimentado por Ele, vai tomando e tendo as provisões de Deus, até que Ele está te sustentando e vai entrando no estado de mais intimidade com Ele, porque querite vai nos levar em uma intimidade profunda com Deus. Seja mais íntimo, esteja mais perto da vontade de Deus. Querite, nunca vai faltar provisão. Querite, nunca vai faltar bênção. Pode não faltar dificuldade de querer viver sozinho. Só que tem uma coisa, queridos: os anos foram se passando. E talvez Elias, o primeiro ano, ou os primeiros 6 meses, talvez fora difícil para ele. Mas final do primeiro ano, para o início do segundo ano, ele já começou a se familiarizar com o ambiente do querite. Ele começou a entender o projeto e o plano de Deus no querite. Deus me tirou de cena porque Ele está cuidando de mim. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus nos esconde, o porquê Deus nos tira de cena, o porquê Deus nos deixa guardado debaixo das suas asas em determinada fase da caminhada de nossas vidas. Ele dizendo: eu te tirei de cena, porque estou eu te protegendo, estou eu te guardando. Sabe por quê? Se você se bater de frente com alguma situação, tu vai ser devorado, tu vai ser destruído. Se Elias ficasse diante dos olhos de Acabe, a cabeça já tinha rolado. Foi necessário, querido, ser tirado de cena. Não te estranhes se algumas coisas na sua caminhada te fazer recluso, te fazer meio que afastado, te deixar meio que de lado. É Deus te dizendo: estou eu te protegendo, estou eu te guardando. Para de me questionar, para de perguntar aquilo que estou eu fazendo de bom para a sua vida. Talvez o segundo ano foi um ano que ele começou a entender o projeto e o trabalhar de Deus. Eu sei o porquê eu estou aqui, porque se eu estivesse lá, talvez eu já estava morto, a minha história tinha sido aniquilada da face da terra. Mas agora vai chegando o terceiro ano para entrar nos últimos 6 meses daquilo que Deus havia mandado
ele profetizar na terra, aonde todas as regiões estavam seca, sequíssima, havia fome em Israel, havia fome em toda parte, reino norte, reino sul, mas no Querite de Deus havia um ribeiro, que ele era refrescado pela água. Pode estar faltando tudo em qualquer lugar, em outros lugares, mas aonde Deus te colocou, não vai faltar água, não vai faltar provisão, não vai faltar recurso de Deus. Mal a ser que me nasce 3 anos e meio, faltando tudo. O povo vivia da agricultura. Os deuses sidônios foram envergonhados, porque quando implantado em Israel, Acabe estava dizendo: não, se o nosso Deus não mandar chuva para a nossa agricultura, para a fertilidade, nós já temos aqui, temos Baal, vai conduzir o tempo, e temos Azera, que vai dar a fertilidade da produção da terra. Deus falou: então vamos ver quem é Deus, porque o nome Elias, no original do hebraico, significa Jeová é Deus. Deus vai pegar alguém do lugar do nada, com o significado do seu nome, Jeová é Deus, vai mostrar para o rei Acabe quem era o Deus verdadeiro, que poderia dar provisão, a água, a chuva, o alimento certo, no tempo certo, para o seu povo. Bastava confiar, não teria que fazer aliança com quem não deveria ser feito. A história diz que Elias ali, os últimos 6 meses já se findando, e ele percebe numa manhã que o facho de água, ou o feixe de água que descia no ribeiro, ele começou a diminuir, ele começou a minguar. Talvez os últimos 3 meses que ele era para ele ficar ali, ele notou uma diferença. Os 2 últimos meses, ele percebe algo diferente. Porque quando o tempo da promessa está para cumprir, querido, alguma coisa começa a mudar no âmbito natural de nossas vidas. Você que é espiritual está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você percebe que algo está para mudar na nossa história, na nossa vida, eu sinto no meu coração, parece que vai dando um negócio, um aperto, talvez um sentido de medo, ou um sentido de desespero, ou um sentido de: será que vai dar certo? Será que eu vou sair dessa situação? Nós, como seres humanos, tem esse sentido de perceber algo que está para acontecer em nossa história. Então Elias estava percebendo que algo estava para mudar. Então ele logo percebe que vai chegando a última semana, e o veio de água do Querite começa a secar, começa a minguar, e talvez as últimas noites que ele passa ali, ele toma a água que era necessário para tomar, porque ele vai amanhecer em uma certa manhã e vai perceber que o ribeiro havia secado. E ribeiro seco, querido, vai nos dizer: chegou a hora de se posicionar e ir em direção àquilo que eu comecei na sua vida. Sabe por quê, querido? Se o ribeiro não secasse, Elias já estava acostumando com o conforto do viver isolado. Tem muitas pessoas, Deus vai sustentando, Deus vai mantendo, não porque você é boazinha, porque você é o melhorzinho, não, querido. Não é, não. Deus te tira de cena para tratar contigo, te ensinar
ensinar, te cortar, te aparelhar, te deixar do tamanho que Ele quer, para que quando acontecer o milagre, quando acontecer a vitória, você não vai se gloriar, você vai entender, isso foi Deus que fez, porque Ele me deixou no tamanho que é necessário, para entender o projeto dEle na minha história, para conquistar aquilo que está na minha frente. É necessário, querido. Ele nos leva para certas situações, para nos provar e deixar do jeito que Ele quer que nós estejamos. Para encerrarmos, o ribeiro secou. E quantos ribeiros, pastor Rubinho, tem se secado na vida de muitas pessoas? E tem gente assim ainda. Eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida, dizer para você que é necessário passar pelo processo do querite de Deus. É necessário ser recluso, às vezes, dos olhos de muitas pessoas e viver uma intimidade, uma busca íntima na plenitude de Deus, para aprender e reconhecer as grandezas de Deus em nossas vidas, saber que Ele é Deus, saber que Ele tem todo o poder. Eu lembro disso na minha história, no ano de 2012, e o Senhor foi me permita usar esse termo, pastor, me permita usar, foi um dos provedores de Deus no tempo que eu estava vivendo, no querite de Deus. Como assim, pastor Neno? Trabalhando em um emprego muito bom, pregando para todos lados, Deus usando no mistério da cura, em milagres, orando por pessoas e pessoas levantar de cadeira de roda, orar por pessoas e pessoas vomitarem caroços de enfermidades malignas, de tumores de câncer. Mas eu vivi numa fase que eu espirrava de manhã, eu caía numa cama porque eu travava, a minha coluna não suportava mais. Era 3 meses trabalhando e 3 meses afastado, e eu orei ao Senhor e disse: Deus, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não faz um milagre na minha vida? Deus falou comigo: é necessário você passar pela mão da medicina que eu quero tratar na sua história. Fui para o querite de Deus, querido. E o querite de Deus é sair de cena, é começar do zero, é acordar de manhã e ver que tem água no ribeiro que Deus te levou, mas a provisão do alimento é Deus que vai falar com alguns provedores dele na terra para te levar lá. Eu caí no INSS, e o INSS já era uma bênção naquela época. Eu fui ver cor de dinheiro depois de 40, 60 dias, e aprendendo a andar dentro de casa, porque eu aprendi a levantar e estava aprendendo a andar. Teve um dia que a minha esposa foi levar a Isabela na escola. Eu consegui levantar da cama. Eu abri a geladeira. Tinha água. Sabe quando aquela cebola fica velha dentro da gaveta? E ela começa até crescer o talo, Marcelo. Eu olhei aquilo lá, pastor. Eu voltei para a cama, porque era o espaço que eu conseguia andar do quarto até a cozinha. Voltei e chorei longe da minha esposa, e ela chorava longe de mim. E no mesmo dia eu orei, ela orou, porque as últimas coisas havia sido feito. Nós não tínhamos mais nada.
no mesmo dia à tarde, o Senhor nunca soube disso, no mesmo dia à tarde, apareceu o Senhor com 7 clu dentro da minha casa, para orar comigo, e trouxe uma provisão. E no mesmo dia à tarde, Deus trouxe os provedores da igreja do Daniel, do Bispo Gama, de Bebedouro. Começaram a trazer coisas para dentro da minha casa. Eu falei: Senhor, eu já tinha vivido outros projetos e planos na sua história, nesta caminhada, mas eu nunca tinha provado e ter que viver a providência e a provisão, porque uma coisa é servir a Deus e ganhar bem. Você ora, você jejua, Deus vai te usar, mas agora eu quero ver você servir a Deus e ter que viver na dependência da provisão quando Deus vai mandar. Eu entendi, querido, que eu estava no queria-te de Deus, e Deus estava dizendo: eu estou cuidando, filho, é necessário você passar pelo queria-te e ter as experiências que você nunca passou, para que quando eu te projetar, tu terá bagagem para vivenciar e suportar o que eu tenho na sua história. Talvez na sua vida não é a falta de algo, um alimento espiritual, um alimento natural para alimentar a sua carne. Talvez a providência que está faltando na sua vida, querido, é algo que Deus vai trazer para alimentar a sua carne, o seu espírito, melhor dizendo, para você ter fortaleza e superar as necessidades, se posicionar e sair do querite, porque o ribeiro, mais cedo ou mais tarde, ele seca. E quando o ribeiro secou, Deus disse: Elias, vai-te daqui e vai para Serepta. Da mesma forma que Deus falou quando disse para Elias: sai de Samaria, vai-te daqui e vai para o querite. Quando o ribeiro secou, Deus disse: vai-te daqui e vai para Serepta. Lá já ordenei uma viúva para que te sustente e que te abençoe. Sabe o que é isso, querido? O ribeiro é necessário secar na tua história, para Deus te colocar de pé e viver novas experiências na caminhada dele. Enquanto não secar o ribeiro, enquanto não secar o querite, tu nunca vai sair do comodismo da tua vida. É tempo de se posicionar e dizer: Deus, eu já estou pronto, eu quero viver as grandezas da tua parte. Se coloque de pé comigo. É tempo de viver das grandezas de Deus. Meu pastor, eu posso orar pelo povo? Ministério de louvor, me ajude, por gentileza.